agora, nós vamos para um painel, também é a primeira vez que a gente vai trazer esse tema aqui no Benchmice. Também é um tema de discussão, né, que a gente fala em fóruns paralelos, particularmente na Abbott, a gente conversa muito sobre isso, né? Então, a gente vai trazer esse tema aqui para o palco. E para falar sobre riscos e imprevistos em eventos, como blindar seu evento na prática. A gente está falando sobre segurança. Para falar sobre esse tema, eu vou chamar 2 especialistas sobre esse assunto. O Rodrigo Rodrigues da Silva, ele tem mais de 21 anos de experiência. Ele iniciou a sua jornada como técnico em segurança, evoluindo para engenheiro ambiental e segurança. Com MBA em gerenciamento de projetos, hoje ele lidera operações de segurança, sendo referência em proteção e gestão de riscos. Atualmente, ele é especialista de saúde e segurança na Abbott. Vou chamar também ao palco Bruno Amorim. Ele é sócio-diretor da EventSeg, especialista em riscos e seguros, resseguros e entretenimento, eventos e esportes e audiovisual. Ele é responsável pelo programa de riscos e seguros dos principais eventos do Brasil e da América Latina. E, para moderar esse painel, eu estarei aqui com os meninos. Por favor, subam ao palco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estarem aqui, para a gente conversar um pouquinho essa manhã. Eu acho que esse tema, a gente tem visto, né, algumas notícias de acidente em eventos, os meninos vão trazer isso, mas acho que quando a gente fala de eventos corporativos, a gente fala de segurança, a gente fala de pessoas, né? A gente fala de tratar, né, como que a gente acolhe essas pessoas, como elas se sentem seguras nos eventos. Além disso, a gente também fala da nossa marca, a gente tem objetivo financeiro, mas como que a gente traz essa discussão para, de fato, um evento que ali está coberto por todos os possíveis riscos desse evento. Teve até um post ontem da MCI, né, Igor? Eu li o post que fala muito também sobre esse evento, sobre riscos. Eu gostei bastante também da provocação que você trouxe. E, para enriquecer essa conversa, eu chamei ao palco, então, o Bruno e o Rodrigo, eles são especialistas sobre esse tema e vão trazer para a gente mais informações para que a gente fique alerta, né, e que a gente consiga construir eventos cada vez mais seguros, pensando ali na saúde das pessoas. Certo, meninos? Certíssimo. Vamos, vocês querem se apresentar, por favor? Um pouquinho aqui para todo mundo? Começa com B. Na chamada na escola, sempre o B falava então, primeiro. O B fala primeiro. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Sou o Bruno, sou de formação, eu sou físico e economista. Trabalhei muito tempo aí com a parte de risco financeiro e seguros e acabei entrando no segmento de eventos, né? Então, hoje a gente tem uma corretora especializada nesse segmento, atua bem forte, desde os pequenos até os grandes eventos. Hoje a gente faz Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland. Já tivemos muitos imprevistos em eventos, então a gente pode dar alguns exemplos depois. E atuamos de forma muito específica e muito direcionada nesse segmento. Então, a ideia é, que a gente combinou aqui antes, é tentar desmistificar um pouco a questão de gestão de risco para que seja algo muito prático e fácil de utilizar no dia a dia, né? Acho que é uma ferramenta que você usa desde o pequeno até o grande. Muitas vezes ela fica um pouco... o pessoal vende isso como ciência de foguete, não é uma coisa simples. Então, a ideia hoje aqui é que, no final aí de 30 minutos, vocês saiam com um guia muito básico e prático de como aplicar a gestão de risco no dia a dia de vocês. Legal, Bruno. Parabéns. Bom dia, pessoal. Sou o Rodrigo. Eu iniciei minhas atividades, como a Kelly apresentou, dentro de fábrica, né? Então, eu sou daquela época de Nextel, bota de segurança, onde que a gente tinha que fazer toda a análise, investigações de acidentes. E caí no mundo, né, de saúde e segurança dentro das farmacêuticas, provavelmente ali próximo de 2014, e fui à Abbott em 2015. Né? E ali eu conheci um pouco desse mundo de eventos. Caiu como uma bomba no meu colo. Por conta do quê? De um acidente, né? E com esse desafio, eu fui aprimorando, mergulhei no tema, adorei o tema, e falar sobre segurança, pessoal, se torna um pouco chato, porque, querendo ou não, é documentação, é tudo. Então, me especializei no tema,
com muitas ajudas. Eu estava até aqui no foyer conversando com os colegas, e eu tenho um grande agradecimento a todos que me ajudaram a conhecer um pouco desse processo. E mergulhando nessa parte de segurança em eventos, eu identifiquei diversos pontos de melhorias, tá, que hoje é muito pouco conversado. Tá? Então, claro que o benchmarking é sensacional, fazer conversas com as pessoas, os focais das áreas, mas eu fui me especializando nessa área para conseguir ajudar o meu cliente interno. E o meu cliente interno ter a melhor experiência. Eu vi até esses dias, Kelly, uma publicação que o rapaz falou assim, do Tomorrowland, que teve um incêndio na Bélgica, né? Ele falou assim, pessoal, antes da magia do evento, tem a segurança. É isso. Falar sobre segurança tem que estar no briefing, não é briefing. Só no final. É antes. Imagina se aquilo que aconteceu, Bruno, tivesse sido na hora do evento. Né? Quantas fatalidades teríamos? Então, a intenção de de eu me especializar nessa área, é salvar vidas. Hoje vocês vão poder salvar vidas. Hoje vocês vão poder levar um pouquinho do que eu e o Bruno quer trazer para vocês, para dentro das organizações, para que a gente consiga disseminar essas informações dentro das companhias, porque é muito pouco falado. Exato. E já tem uma enquete já no aplicativo. Se vocês abrirem o aplicativo, tem a primeira pergunta que a gente quer, e vou pedir para a House depois colocar aqui no telão, que a pergunta para vocês é se a empresa de vocês tem procedimento de segurança para organização de eventos. Respondam essa pergunta para a gente entender se vocês têm contato, se ainda o que a gente está trazendo é um assunto muito novo, porque daí os meninos conseguem debruçar um pouco melhor. Acho que ainda não teve votação, né? Vocês conseguiram achar aí? Não acharam? Está disponível já no aplicativo? Só que não está? Já está, né? Já está disponível. É só votar. Não sei se alguém quer testar aqui do time para a gente poder ver se já tem. Bom, enquanto o pessoal está abrindo aí o aplicativo para votar, para a gente entender, eu queria já trazer uma primeira pergunta aqui para os meninos, né? Quais são os riscos que vocês consideram em um evento corporativo e como costumam começar o processo de avaliação desses riscos? Bruno. Qualquer tipo de evento, ele tem um grupo de riscos que você consegue mapear e mensurar, né? Então, basicamente, até pelo tempo que a gente tem, a gente decidiu focar nos riscos mais inerentes, que são a questão dos riscos da propriedade e riscos das pessoas. Então, propriedade é um acidente, queda de algo, um dano elétrico, um curto-circuito, e danos às pessoas são os acidentes ou os danos consequentes que isso pode causar. Então, num evento corporativo, de forma geral, tirando toda a parte de risco regulatório, risco ambiental, etc., os riscos principais são os riscos de danos materiais e os riscos de danos às pessoas. Né? Ótimo. Eu acho assim, Kelly, o evento, com a experiência na Pharma, nós entendemos que cada evento tem uma dinâmica. Por exemplo, na Abbott, eu tenho uma empresa só, com 15 divisões. São 15 empresas dentro. São dinâmicas diferentes. Então, um team building, por exemplo, né, ele se torna o meu maior risco hoje, claro, tirando o transfer, tirando toda a parte de locomoção do time, mas o que nós vamos fazer ali? Né? O que é liberado, o que é permitido, as atividades? Pegar um pouco o que a Vânia falou, de jogar bexiga ou jogar bola, né? Se aquilo vai trazer algum risco para quem está participando daquelas atividades, né? Com certeza. Além do desconforto. Nós tivemos um acidente, até um bom exemplo. América Latina, não era no Brasil, não foi fechado esse team building, não foi aprovado pela área de saúde e segurança. Alguém do outro país chegou e falou assim, vamos vendar os olhos de todos os participantes, tirar as mesas e vamos fazer uma competição de futebol. Né? E aí uma pessoa chegou, Bruno, um homem mais forte ali, chutou a perna de uma mulher, onde que teve uma lesão no calcanhar dela. Ela voltou para o Brasil, teve ali os seus primeiros atendimentos para fazer a cirurgia. Só que na próxima semana ela ia ser transferida para a Abbott Global. Então ela teve que ficar 6 meses afastada para depois começar aí a sua atividade fora do país. Quem que autorizou aquele team building? Quais são os riscos? Poxa,
fazer com venda, né, algo que pode ser ali totalmente prevenido, não acontecer, e fazer uma outra atividade lúdica ali, que pode ser uma interação, uma integração com as pessoas, sim, vamos avaliar, e não foi avaliado. Eu acho que o que o Rodrigo traz, e depois vou pedir para você, Bruno, na sequência, trazer um case também, tá? Que eu acho que a gente consegue se aproximar mais. Mas eu acho que esse exemplo do Rodrigo, nós, né, e aí eu me coloco na cadeira de organizadores de eventos, muitas vezes a gente não tem essa visão, né, do que aquela atividade pode causar, ou se causar um acidente, como que a gente vai, né, acolher. Então, a gente tem um papel muito responsável, mas muitas das vezes a gente acaba ficando limitado do nosso conhecimento mesmo. Então, eu acho que o que é importante é a gente usar os especialistas, né? Então, acho que tem uma provocação aqui para vocês procurarem se nas empresas de vocês, depois a gente volta se vocês tiverem conseguido votar, já tem um procedimento. Se não tem, qual é a área que vocês conseguem buscar essa ajuda, né? Porque na hora que acontece um acidente, para quem recorrer, né? Com quem que eu falo? E a gente está falando de vidas, né? A gente está falando ali de um acidente que pode causar uma mobilidade, ou permanente, ou ali por um tempo. Então, como que a gente estrutura um time que são os especialistas e responsáveis para que, de fato, o nosso evento tenha ali uma qualidade, que a gente consiga transmitir a nossa mensagem que seja segura, que as pessoas se sintam seguras no nosso evento. Você tem algum case, Bruno, para trazer? Acho que tem um que é bem exemplar, acho que todo mundo deve lembrar, que é o caso da Costa do Sauípe, né, acho que alguns anos atrás, uma convenção grande, que aí você tinha uns agravantes, né, era um local mais remoto, você tinha uma estrutura um pouco mais complicada e pessoas que estavam fora de casa, longe de hospital e tudo mais. Então, às vezes mais importante até, ou tão importante quanto, mensurar, levantar e tratar alguns riscos é a forma como vai se reagir a eles, né? O que você tem ali de plano de contingência e emergência? E isso não é um livro, não é um manual muito longo, é simplesmente coisas de o que fazer no momento de emergência. Quais os hospitais próximos? Como eu posso fazer uma remoção? Né? Muitas vezes, tanto o levantamento de risco quanto o plano de emergência e contingência ele pode ser uma folha. É saber o que eu tenho de risco, pessoas jogando, pessoas interagindo, e o que eu tenho que fazer quando eu tenho algum problema. Onde eu tenho atendimento médico próximo, quais são os hospitais da região, como que é o processo de comunicação com o poder público, né? Então, a grande questão é que a gestão de risco, e aí seguro é uma só das ferramentas que entra nesse processo, ela pode sim ser simplificada para ser utilizada no dia a dia. Não precisa ser nada muito complicado, nada muito elaborado. Depende muito de bom senso, de olhar o que você tem ali de questões que podem ocorrer, e aí fazendo uma discussão rápida, logo você consegue levantar uma série de coisas que podem acontecer, e como você vai reagir a elas, né? E uma das ferramentas para reagir a elas é a questão do seguro, que, por exemplo, no caso de uma pessoa se acidentar, ele pode fazer a parte de remoção, de atendimento médico emergencial, ou até mesmo deslocamento de parente para acompanhar a vítima, coisas desse tipo. Agora, os exemplos são muitos, né? Então, esse caso da Costa do Sauípe foi bem relevante. A gente tem casos de ocorrências de acidentes dentro de convenções, e sempre o foco é como o pessoal reagir. Porque se acontece algo, mas a resposta ela é rápida, dificilmente você vai ter uma complicação daquele cenário, e geralmente você evita riscos relacionados a processos ou acionamentos, porque você reagiu daquilo da forma correta, né? Então, acho que o mais importante é como, a partir do momento que acontece, o que fazer. O plano. E eu não sei se a gente já conseguiu a enquete, se a House aí puder colocar, se o pessoal já conseguiu votar, mas eu queria, né, ir para um outro tema. A gente está falando aqui daquilo que acontece na prática, né? Então, um acidente, os meninos trouxeram exemplos, mas eu acho que é importante também a gente falar do pré, né? Que é como que a gente se organiza, né? Nós, como organizadores de eventos, como que a gente traz o tema segurança, e acho que colocou ali, o procedimento de segurança, 58% sim, 41% não. Muito bom. Estou feliz. Muito bom. Muito bom. Eu achei que fosse até menos, porque, pelo menos quando eu entrei na Abbott, eu não tinha
na minha antiga farma não tinha essa proteção, essa estrutura, então realmente acho que a Abbott se destaca. Mas seguindo aqui para a próxima, a gente está falando sobre também checklist. Né? Então, como que a gente traz para o momento do briefing o checklist daqueles itens que eu não posso dispensar, que são itens de segurança para tornar esse meu evento seguro e confortável. Então, o Rodrigo acho que preparou, certo? Uma lista desses itens. Se você puder falar um pouquinho, Rô, quais são esses documentos que nós precisamos conhecer e o que a gente precisa pedir dos nossos parceiros quando a gente vai fechar um grande projeto? Tá. Tanto eu quanto o Bruno preparamos, tá, que é uma tela que vai ter todos os documentos e processos que o procedimento tem que englobar. Tá? A Bru colocou aqui para nós, e pessoal, tirem uma foto. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Eu não vou falar de todos, tá? Mais um overview para vocês. Mas antes, quando eu entrei no Abbott, Kelly, eu peguei esse desafio, que tive um acidente, né, num team building, que uma pessoa foi fazer uma escalada naquelas paredes, né, e o cinto não aguentou e ela caiu e teve uma fissura no cóccix. E a gente sabe que é gravíssimo, porque não tem como engessar, não tem como fazer nada. E ali eu fui entender um pouco dos cenários que eu tinha dentro da Abbott. Então, assim, eu não sabia, eu não conhecia o que era o mundo de eventos. E hoje eu sou apaixonado. Mas eu entendi o que era um mini-meeting, o que era uma convenção, o que era uma reunião de líderes. E nisso eu fui linkando, né, com diversos itens que podem sair do controle. Então, pessoal, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, o Bruno tem um slide bem bacana também, que ele fala sobre esse processo. Mas os três primeiros itens ali são fundamentais. Conhecer os cenários que vocês têm dentro da empresa, tá? Treinamento interno. Quem são os focais? Identificar os focais. É o pessoal de compras, são as secretárias, é o time de eventos. Quem são essas pessoas? Treinar esse time. Treinamento com as agências. Você ter essa parceria. Hoje eu tenho grandes amizades dentro do mundo de eventos por conta das agências, que eu aprendi muito com eles e eles aprenderam muito também. Né? Por quê? Hoje tem locais hoje em São Paulo, eu estava até comentando com o Bruno, até com o Edu também, que às vezes você tem um evento para 1000 pessoas, uma festa de final de ano, e a casa é maravilhosa. Quando você chega lá, você tem um AVCB, que é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido, alvará vencida. Falta gravíssima, licença de funcionamento para 250 pessoas. Ah, não, mas cabe 1000. Só que se o Ministério Público chegar ali com uma denúncia, meia-noite na sua festa de final de ano, o que acontece? Qual que é a experiência do cliente? Né? Já vou pedir para o pessoal, enquanto você vai seguindo, ir votando na nossa próxima enquete, que é se a empresa de vocês solicita essa documentação antes dos eventos acontecerem. Então, também a gente quer entender, mas pode seguir, Rô. Isso é importantíssimo, Kelly. Por quê? Nós temos um fluxo. Bruno tem uma intenção de fazer uma convenção da empresa dele em Maceió. Tem um hotel fantástico lá. Solicita a documentação antes da VT. Por quê? Você não vai gastar com a VT num hotel que não vai te atender com a documentação. Né? Então, e pasmem, a gente encontra muita documentação inconsistente. Então, não sei se todo mundo, quem já pede essas documentações, quem não pede, e provavelmente, acho que agora, depois do nosso painel, talvez comece a pedir essa documentação, tem muita oportunidade aqui em Brasil, né, para os nossos parceiros regularizarem a documentação. Então, são documentações básicas, né, Rodrigo, que você está trazendo. Eu acho que tem uma lista muito maior, e aí, obviamente, os especialistas que conseguem definir, mas uma lista básica, né? O que o Rodrigo está falando é um alvará, é uma licença. Licença de funcionamento, um alvará. E muitas das vezes, quando a gente pede, vem vencido. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Não, e um ponto importante é, o seguro, ele sempre parte do princípio que o evento está legalizado. Exato. Então, se você tem alguma questão num evento que falta algum documento... Você consegue segurar, né, Bruno? Exatamente. O seguro, ele pode não cobrir. E aí a gente montou aqui um fluxo... Bruna, se puder colocar agora isso. o material do Bruno na tela aí.
Isso. Aqui agora vão ser Quer trocar gestão comigo? de riscos em 5 minutos. Não, sem problema. Tá? Aqui é um mapa de partes interessadas. Isso daqui serve para todo e qualquer evento. Tá? Então, vocês podem tirar foto. Aí vocês vão numa receita de 3 slides, como fazer um mapa de gestão de risco e um mapa de um plano de emergência. Dica de ouro essa, Bruno? Essa daqui é... Vale milhões. Tá? Aqui são as partes interessadas. Então, você tem uma série de autoridades e entidades ligadas a um evento. Então, vai desde o organizador, governo, fornecedor, local, federação, etc., etc. É óbvio que todo evento não tem toda essa estrutura. Então, isso daí você vai pegar e você vai marcar, mais ou menos, os pontos onde você tem no teu próprio evento. Tá? Isso daí vocês podem tirar foto, depois, se quiser, eu compartilho. Próxima. Pode passar, Bruninha. Pode passar, por favor? Tá. Aqui o universo de riscos, né? Tentamos resumir ao máximo. Basicamente, você tem os riscos de interrupção, cancelamento de evento, né? Tivemos bastante no passado, Taylor Swift por causa do calor, Tomorrowland por causa da chuva. Então, isso aí acaba gerando um prejuízo maior para o organizador. Tem os riscos regulatórios, estratégicos e legitimidade de sustentabilidade. Por exemplo, estratégico não vendeu, né? Então, o evento pode não rodar. Tem as questões ambientais, etc., mas vamos focar aqui na questão de dano material corporal, que é o mais comum em eventos médios e eventos pequenos. Tá? Acidente, dano elétrico, incêndio, alagamento, vendaval e coisas desse tipo. Ou então a pessoa escorregar no evento, que pode acontecer também. Tá? Próxima. Aqui, não vou passar por esses, mas alguns conceitos importantes que o que está ligado à responsabilidade civil, o que está ligado a questão de risco diverso e o que está ligado à vida e acidente pessoal. Tá? Isso, quem tiver dúvida, meu contato fica aberto, pode esclarecer, a gente tem bastante material. E aí, o checklist final. Próxima transparência, por favor. Tá. Aqui, de forma bem simples, tá? Para usar como complemento da lista do Rodrigo. Primeira coisa, contratos. Né? Então, contratos locais, com local, contrato com prestador e fornecedor. Segundo ponto, liberação e legalização. O local está habilitado, o local tem um alvará, eu posso fazer um evento ali, esse local atende ao evento que eu preciso fazer? Legal. Documentos gerais. Você tem que ter uma série de documentos para conseguir realizar aquele evento. Terceiro, mapeamento de risco. O que pode acontecer? As pessoas podem se machucar, eu tenho risco de tumulto, eu tenho questão de incêndio, eu tenho questão de vendaval. Questão do patrimônio, né? O que eu posso ter ali que pode me causar um dano ao patrimônio? Quarto, levantou os riscos, você vê o seguro para cobrir. Basicamente, para eventos desse tipo, a gente fala de responsabilidade civil, equipamentos e acidentes pessoais. E o quinto, que deu tudo errado, o que a gente faz? É o plano de emergência e contingência. Né? Para onde eu posso remover? Onde são as saídas? As pessoas que estão no chão do evento, operando o evento, sabem executar esse plano? Muitas vezes não adianta ter um plano lindo, maravilhoso, se quem tem que abrir uma saída de emergência na hora que precisa, não está orientado a fazer, ou senão não tem autoridade para fazer. Né? Então, o plano de emergência ele tem que ser simples ao ponto de ser executado de forma muito rápida e muito direta. Ou seja, deu uma ordem de fazer algo, todo mundo na cadeia esteja condicionado a fazer aquilo daquela forma. Né? E isso envolve também a questão de comunicação com o poder público. Em que momento você tem que não dá para eu controlar, eu tenho que envolver poder público, polícia, bombeiros, etc. Tá? E a questão, o sexto, registro de ocorrência. O que aconteceu? Deixa eu listar aqui tudo o que aconteceu durante o evento, para quê? Primeiro, eu poder utilizar o seguro. Segundo, para eu entender as falhas do meu evento para tentar corrigir para o próximo evento. Então, basicamente, com esse mapa, né, é óbvio que tem coisa muito mais, tem muito mais detalhe do que a gente colocou aqui, mas a ideia é que isso sugere algo inicial para que vocês possam aplicar gerenciamento de risco no dia a dia de vocês. E eu quero trazer uma pergunta, acho que foi muito bacana, né, esses slides, obrigada por construir esse material para a gente, mas qual é o impacto para as organizações quando tem um acidente no evento? Kelly, a gente tem uma atenção gigantesca referente a acidente de trabalho. Né? Hoje, todo o evento ele se caracteriza um acidente de trabalho, com um colaborador direto, empresa. Vamos dizer um colaborador, Abbott, participando de um evento, né? Ele teve um acidente, automaticamente, pela legislação brasileira, nós temos que abrir uma comunicação de acidente de trabalho.
E isso impacta diretamente no FAP, que é o fator acidentário previdenciário. O que é isso, Rodrigo? Tem um cálculo hoje que isso se transforma no próximo ano num valor que a empresa tem que fazer o pagamento. Então, fora o dano, o prejuízo financeiro, tem também a preocupação também de um acidente ocorrer e ele ser totalmente grave, gravíssimo, e ter a imagem da empresa exposta. Nós temos aí diversos cases, diversos modelos e formatos, né, de eventos que são com risco, que tem como a gente fazer aí uma prevenção, porém, se a gente falha lá atrás, a gente pode estar com uma exposição gigantesca. Isso para a marca da empresa também. Então, acho que isso... Reputação. A reputação. Marca. Marca, né, toda aquela parte. E também o dano familiar, porque uma pessoa não voltar de um evento, a gente nunca pensou nisso. Né? Mas pode acontecer. Vamos estar preparados? E como esse time se prepara, né? Como vamos estar preparados? Né? A questão legal e reputacional é muito forte. A questão legal, ela te gera tanto questões trabalhistas, como, se for num evento aberto ao público, processos que podem advir dessa ocorrência, e a questão reputacional. Você marca aquele evento com aquela ocorrência, e aí, principalmente, a forma como você lida com aquilo, seja diretamente após a ocorrência, quanto no processo de apoio à família ou apoio à vítima, conta muito, inclusive, em eventual ação ou processo judicial. Mas o reputacional é muito pesado nisso também. A gente colocou aí aqui, ó, meninos, eles já responderam sobre a documentação. Então, se puder colocar aqui na tela. Então, ó, tem bastante empresa já pedindo, que é muito bom. Né, e tem ali 30% ainda que ainda não pede esses documentos. E o último que a gente colocou aí no aplicativo, pessoal, para vocês responderem, é uma nuvem de palavra. Se vocês puderem colocar, responder qual que é o impacto envolvendo um acidente. A gente pediu para que vocês coloquem uma palavra, né, depois desse painel, dessa discussão, para a gente conseguir ver também o que saiu aqui desse momento, os meninos também. E eles ficam à disposição também, né, para conversar, para ir no foyer. Aí, ó, vidas. Acho que é a melhor palavra. Essa é a melhor. Essa é a melhor palavra. Frustração, segurança. Olha que beleza. Experiência, pessoas, processos, imagem. Maravilha. E quando falamos de vidas, Kelly, muitas vezes nós pensamos somente no cliente, né? E nós temos que pensar desde o começo. Em quem trabalha também, né? Por exemplo, eu chego sempre com a montagem, com o time de montagem, né? E eu estou ali junto com eles. Eles deixaram uma família ali em casa, né, para estar ali oferecendo a sua mão de obra para realizar aquela atividade. Todo o respeito possível e dedicação também aos freelas que vão estar ali trabalhando. A segurança tem que ser para todos, 100%. Isso são vidas. E nós estamos chegando aqui ao final, já está vermelhinho ali, passou muito rápido, agradeço a vocês. Acho que é um tema denso, né, mas é importante a gente trazer, conversar sobre isso. Acho que esse é uma porta que se abre sobre esse assunto. E para cada vez mais nós que somos, né, organizadores de eventos, entender que segurança em eventos não é só a ambulância e o extintor. Né? Ela vai muito além disso. Né? Então, acho que o que os meninos reforçaram aqui é que, de fato, existe procedimentos, existe protocolos, documentações, e que, se a gente fizer, né, a coisa certa, a gente vai estar mais seguros para conseguir entregar o nosso evento, certo? Certamente. Muito obrigada. Obrigado a você.